Desde a primeira edição do programa Argumento, Márcia Semer tem recebido uma série de procuradores com carreiras consolidadas e de muita importância para a construção de uma advocacia pública de qualidade. Mas afinal, por que alguém se esforça para ingressar na advocacia pública? Com que sonhos o profissional chega ao serviço público? Quais são as suas expectativas? Ninguém melhor para falar das primeiras impressões da carreira do que jovens procuradores. Rafael Camargo Trida está começando sua trajetória na Coordenadoria de Execuções contra a Fazenda Pública e Fábio Daer Montes na Consultoria Jurídica da Secretaria de Segurança Pública. A nova advocacia pública em ação. Fábio, Rafael, é um prazer recebê-los aqui no programa Argumento, que é o programa que tem por finalidade discutir a advocacia pública e apresentar a advocacia pública para a sociedade. Vocês ingressaram há pouco mais de um ano nos quadros da advocacia pública aqui de São Paulo, mais especificamente na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, e nós vamos conversar um pouco sobre as expectativas e sobre também as impressões de um profissional que entra na carreira pública e está iniciando a sua trajetória na advocacia pública, tá bom? Então eu queria primeiro perguntar a vocês e ouvir dos dois aí o porquê vocês se direcionaram para a advocacia pública, o que atraiu vocês para fazer um concurso para advogado público, para procurador do Estado de São Paulo. O meu interesse pela advocacia pública, ele surgiu da vontade de aliar o conhecimento que eu adquiri ao longo da faculdade, também nos poucos anos que eu exerci a advocacia privada, em favor do interesse público, em favor da sociedade. Então, eu vislumbrei na advocacia pública a possibilidade de utilizar esse conhecimento em favor do interesse coletivo. Tá? E você, Fábio? Bom, são dois motivos principais. Sempre me incomodou muito o fato de como as pessoas veem o Estado, né? Porque eu acho que veem o Estado como um ente alheio à sua pessoa e não é muito bem isso. Então, até como inimigo, às vezes, como inimigo. Fábio? Então, às vezes, deixar um pouco indignado, o pessoal sempre querer extrair ou culpar o Estado das coisas, a forma de gestão do Estado. Isso me levou a estudar um pouco direito público, e que também é uma área de atuação que eu gosto bastante, fui me aprofundando, faço especialização, então esses dois motivos me levaram a prestar procuradoria e eu estou muito satisfeito. E você está falando que está muito satisfeito, então eu queria perguntar para vocês, logo que vocês passaram no concurso, iniciaram suas atividades, qual foi a primeira impressão? Assim, vocês passaram por um curso antes de iniciarem as atividades ou foram direto designados para atuar em algum setor? Então, vocês podiam contar um pouquinho como é que é esse processo de ingresso do profissional dentro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e depois também falar um pouquinho sobre as impressões iniciais que vocês tiveram logo que vocês chegaram no local de trabalho. Bom, acho que primeiro a gente passa por um dos concursos públicos mais difíceis que tem, né? Então, uma preparação é muito intensa. E quando você consegue ingressar no concurso que você almeja, você chega super ansioso para começar, para trabalhar e para começar a fazer o que você pretende, né? E acho que o principal foi o curso de formação. A gente passou por um curso de formação logo que ingressou na carreira, que acabou traçando algumas diretrizes para a nossa atuação na prática. Foi um curso... Quanto tempo durou o curso, Fábio? Acho que foram 2 semanas o curso. Foi um curso de aproximadamente 2 ou 3 semanas que acabou passando para a gente alguma coisa que a gente aplicaria na prática na Procuradoria. Esse curso, ele mostra como é o órgão, quais são os diversos setores de atuação dentro do órgão e quais as diretrizes principais de atuação, é mais ou menos isso? Isso, assim, a área de atuação da Procuradoria é enorme, é muito grande, tanto no âmbito do contencioso quanto da consultoria. Então, acaba passando um panorama geral e isso ajuda, inclusive, que os candidatos escolham as vagas
para saber exatamente onde vão atuar, né? E você, Fábio, o que você sentiu nessa primeira abordagem aí de trabalho? Bom, teve esse curso, né, que deu mais ou menos isso que o Rafa falou, que dá a visão geral da carreira. E o que eu achei, que me surpreendeu foi quando eu comecei a atuar mesmo, estou na consultoria jurídica, que diferentemente das outras carreiras, tem uma integração muito grande, você não trabalha sozinho, né, diferentemente dos outros cargos como juiz e promotor. Então, a troca de experiência, a troca de ideias é constante. Isso eu achei muito positivo, né? Tanto para a gente pegar a experiência dos mais antigos e para a gente também transmitir algumas ideias, né, que adquirimos ao longo desse período de estudo. Você está na área da consultoria jurídica e você atua especificamente na Secretaria da Segurança Pública, que é uma secretaria evidentemente muito importante em qualquer estado, né? E é uma consultoria uma secretaria que faz uma série de negócios, enfim, que tem um corpo funcional gigantesco. Que tipo de processos vocês analisam na consultoria jurídica da Secretaria da Segurança Pública? A nossa atuação é muito variada, né? Então tem processos que obrigatoriamente passam pela consultoria jurídica, como contratos, editais, né, de licitação, e processos que, por obrigação estipulada em decreto, passam por nós também, como questões, às vezes, de pessoal, ou convênio, ou qualquer dúvida jurídica que os servidores da pasta tenham, eles enviam para a gente para analisar. É uma atuação bem ampla, tanto que está crescendo cada vez mais, né? Porque um ano e meio, mais ou menos, eu já reparo pelo número de parecer que já está sendo demandada nesse ano 10% a mais que foi demandado ano passado. E até essa crescente tentativa de resolução consensual dos conflitos e de desafogar o judiciário reflete na consultoria também. Porque a gente tem o direito de petição, né, que é assegurado na Constituição Federal. Então, eu acho que os particulares estão cada vez mais ingressando com pedidos administrativos. E a consultoria, antes de buscar o que é o ideal, a via judicial, né? Isso que é ideal, mas acaba demandando mais também a procuradoria. E vocês atuam também na análise de processos disciplinares ou não? Processo disciplinar, sempre que a decisão cabe ao secretário. E em recurso também, né? Quando o recurso é endereçado para o secretário, quando a decisão final cabe a ele, eu acho. Já você, Rafael, trabalha no setor contencioso, que cuida exatamente da execução, né, do processo de execução especificamente a coordenadoria não tributário, né? Exato. Então, você poderia contar um pouquinho do que é esse trabalho, na verdade, o que é execução, e qual é a atuação do procurador nesse setor? Sim. O processo, quando o processo chega ao fim com uma decisão judicial final, ele precisa ser liquidado para apurar qual é o valor decorrente daquela decisão. Que o Estado deve para o administrado. O quanto o Estado deve para o administrado, e o administrado, então, ele, por meio de seu patrono, ele apresenta os cálculos, inicia a execução. E a Procuradoria, ela faz um trabalho para verificar se o montante cobrado é efetivamente devido. E caso o montante cobrado não seja devido, é apresentada a defesa pertinente para que seja pago apenas o montante que realmente é devido. E, Rafael, vocês têm estrutura para fazer esse trabalho? Vocês têm contadores de apoio, enfim, um quadro que possa auxiliar o advogado nessa parte contábil e de verificação de cálculos? Olha, Márcia, nós temos uma estrutura razoável, mas longe da estrutura ideal, tá? Nós trabalhamos, por exemplo, com contadores credenciados, não são contadores que estão lá no dia a dia conosco, tá? Então, às vezes, a gente tem alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento na hora, e isso não é possível. E o quadro de apoio, enfim, que a gente tem, assim, dá para levar o trabalho no dia a dia, mas não é o ideal, fica aquém do ideal. E o volume de trabalho lá na Coordenadoria de Execuções é muito grande.
a gente recebe um volume de processos enorme. Então, ao mesmo tempo que um advogado da iniciativa privada pode despender, às vezes, para um caso mais importante, de um valor mais vultoso, uma semana, às vezes horas, a gente tem que atuar no processo com a maior celeridade possível. Então, a gente às vezes pega um caso realmente relevante e tem que atuar no caso em meia hora, fazer um recurso bom em meia hora, uma hora. Isso acaba atrapalhando um pouco a nossa rotina. E, Rafael, eu queria te perguntar mais uma coisa. Vocês trabalham em quantos colegas nesse setor da Procuradoria-Geral do Estado aqui de São Paulo? São, ao todo, 12 colegas para a execução praticamente a execução de todos os servidores dos processos decorrentes de ações movidas? Ações movidas por todos os servidores. É um volume que também é pequeno, né, São poucos procuradores. São poucos procuradores. Esse setor, Rafael, foi especializado faz pouco tempo também. Mas vocês já têm sentido algum retorno dessa especialização? Assim, o fato do setor ser especializado significa que vocês podem se dedicar especificamente ao processo de execução, né? E com isso formular teses novas, enfim, buscar novos caminhos para a defesa do Estado. Você tem achado que essa especialização surtiu efeito? Ou tem Eu acho que essa especialização é ideal. É ideal porque a gente consegue deixar exercer uma atuação uniforme. Então a gente consegue trabalhar teses no mesmo sentido, tá? Sem conflito de atuação, às vezes. O que poderia acontecer, de repente, se o trabalho fosse feito por mais de um órgão. Então, a atuação ela acaba sendo consistente e no mesmo sentido. Agora, trabalhar teses, a gente trabalha na medida do possível justamente pela enorme quantidade de processos. Que é difícil, né? O que é difícil. Fábio, já na área da consultoria, a atuação na Procuradoria-Geral do Estado hoje, pelo menos até esse momento, é uma atuação pulverizada. Ela não atende a esse caminho da especialização. Como é que você vê esse trabalho? Tem a sua primeira abordagem aí, você que está ingressando, né, na advocacia pública, quais as dificuldades de ser um clínico geral na área da consultoria? Olha, a minha vantagem é que eu estou numa consultoria grande, então eu ainda consigo trocar bastante experiência, né? Aliás, receber experiência, porque eu ainda não tenho, de bastante colegas. Só que é complicado ainda, porque cada consultoria não é integrada, não tem um banco de pareceres ainda, que parece que vai ser implementado, parece que ano que vem, então vai facilitar bem essa integração e essa unidade de atuação, o que ainda não ocorre. Então, essa uniformização ocorre via PA ou qualquer outro parecer que seja aprovado pelo Procurador-Geral do Estado, só que acaba não atendendo todas as demandas do dia a dia. Então, com essa integração aí, que vai acontecer pelo acesso em banco de pareceres e a reforma da lei orgânica, parece que isso aí vai ser sanado. Pode ser sanado, né? Mas existe dentro da Procuradoria uma discussão sobre uma certa especialização na área consultiva também, principalmente para atender as demandas do Estado, que são demandas rotineiras. Evidentemente que o Estado como um todo, ele adquire, compra, trata serviços que são comuns a todas as secretarias, mas que o órgão jurídico precisa ter agilidade para atender o Estado nisso. Então há uma discussão, tem havido uma discussão nesse sentido de que para esses casos de tanto serviços como compras rotineiras do Estado, talvez fosse interessante que o órgão jurídico do Estado se especializasse. Você tem alguma opinião já formada sobre isso ou está pensando no assunto? Eu acho um pouco prematuro, porque eu acho importante o advogado ter uma visão global, né, e estudar todos os assuntos, até por
porque quanto mais gente pensando sobre o mesmo assunto, melhor a solução e mais democrática. Eu acho que pode haver a especialização, mas como último instrumento da PGE de atuação, porque, como eu disse, ainda não tem uma integração de toda a consultoria para facilitar essa uniformização. Então, você não precisa especializar necessariamente para facilitar o trabalho e uniformizar. Se você tiver outros mecanismos, como acesso a outros pareceres ou grupos de estudos temporários que pudessem... Tem outros temáticos, tem outros instrumentos que eu acho que poderiam ser implementados antes dessa especialização, porque depois da especialização acho que acaba restringindo um pouco a atuação do advogado e eu não acho benéfico, não. E vocês, quais são as expectativas aí que vocês nutrem com relação à atividade dentro da advocacia pública? Quer dizer, hoje cada um está num setor da advocacia pública, mas certamente a Procuradoria tem diversos setores de atuação, né? Vocês gostariam de, no futuro, atuar em outros setores, conhecer outras estruturas da Procuradoria ou se encontraram nesse trabalho que estão realizando, ou é muito cedo para pensar isso? Como é que eu particularmente, antes de ingressar na Procuradoria, eu sempre atuei na área tributária. Então, eu gostaria muito de, futuramente, trabalhar na Procuradoria Fiscal. E eu acho, assim, essencial o trabalho que é feito pela Procuradoria, a arrecadação de tributos, no combate à sonegação fiscal, no exercício de uma política tributária mais igualitária. Então, eu gostaria muito de, futuramente, ir para a Procuradoria Fiscal. E você, Fábio? Você se encontrei. Encontrou. É o que você gosta de fazer? Eu gosto. Eu não sei se ficar o tempo inteiro ou para o futuro ir para outra consultoria, até para conhecer, não simplesmente para trocar, para conhecer outras coisas, outras matérias com as quais eu não tenho contato. Mas eu estou satisfeito e acho que tem muito para crescer ainda a consultoria. Eu acho que dentre essas carreiras jurídicas, públicas, eu acho que é uma que ainda tem um espaço muito grande, né? E, como eu disse, está crescendo, né, o número de manifestações nossas, as nossas atribuições. Então, a Procuradoria tem, ainda mais com essa proatividade, né, da Procuradoria, vai cada vez se tornar mais importante para a administração, né, se tornar não só a função essencial à justiça, como a própria função essencial à própria administração. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Dentro da advocacia pública, de há muito tempo, e isso vem crescendo, né, há algumas questões são discutidas, como o aumento da autonomia dos órgãos de advocacia pública, a introdução de determinadas garantias para o advogado público atuar, notadamente na área consultiva, até em função da necessidade dele ter uma liberdade de técnica de atuação para não ficar submetido enfim, a qualquer tipo de pressão do administrador. Vocês têm acompanhado essas movimentações e como vocês veem isso? Quer dizer, vocês acham que, de fato, a advocacia pública ainda precisa ganhar musculatura dentro do Estado brasileiro para poder desenvolver o seu trabalho de uma forma melhor e mais eficaz? Bom, acho que é importante, principalmente para o jurisdicionado que assiste o programa, saber que nós somos procuradores do Estado, não somos procuradores do governante, tá? Então, essa autonomia, no meu modo de ver, é essencial para que o trabalho seja exercido para a garantia da legalidade da administração pública, independentemente do governante. Ou seja, o procurador ele está sempre buscando o interesse público, o interesse do Estado, independentemente do interesse
pessoal do governante, independentemente de qual governante esteja exercendo o mandato, já que o mandato do governante é temporário e a atuação do procurador é permanente. Muito bem. E você, Fábio? Eu acho importante, sim, todas essas prerrogativas que as outras carreiras têm serem estendidas para a Procuradoria, porque a Procuradoria é a advocacia da administração. Então, muitas vezes, ela tem que viabilizar, lógico, tendo em vista a legalidade, mas viabilizar projetos ou se posicionar. E muitas vezes você tem questões controversas que você não se sente à vontade, apesar de ter que falar o que você acha e se posicionar, mas se você não se sente à vontade, não tem as prerrogativas que são inerentes às outras carreiras. Então, se essas prerrogativas fossem estendidas para nós, eu acho que a nossa assessoria jurídica seria mais efetiva e menos problemática para os procuradores. Lógico, não tenha dúvida. Eu queria fazer aqui, nós estamos finalizando o programa, mas eu queria fazer aqui uma última provocação, vamos dizer assim, para vocês. Nós aqui na Procuradoria do Estado temos a possibilidade de atuar mediante conciliação e, enfim, desde a década de 90, quando uma lei estadual permite esse tipo de atuação do órgão jurídico de Estado. Mas não desenvolvemos um setor nesse sentido. Vocês acham que a atuação da advocacia pública também deve se direcionar para os setores de conciliação? Isso seria um estímulo aí à redução de litigiosidade ou mesmo à diminuição dos conflitos dentro da sociedade? O que vocês acham sobre isso? Porque é um setor que talvez mereça aí ainda um desenvolvimento dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo. Eu acho que a advocacia pública do futuro é nesse sentido. Eu acho que o Estado tomando a frente e resolvendo os problemas independentemente do processo judicial. Tá? Então, é essencial que sejam desenvolvidos instrumentos conciliatórios, tá? E uma maior autonomia, principalmente para que o procurador oficiante, no caso, possa efetuar essa conciliação. É essencial a criação de instrumentos e autonomia para o procurador dar sequência a esse processo conciliatório. E você, Fábio, na área consultiva, porque esse trabalho de conciliação é um trabalho que mescla, né, o consultivo e o contencioso. Sim. Na verdade, ele é um intermédio aí entre as duas áreas. Então, eu acho que é uma atividade interessante e que parece que é aí o futuro mesmo da atuação da administração, né? Não esperar que o cidadão busque o judiciário para resolver os litígios da sociedade, mas pacificar, né, a sociedade. Acho que essa é uma função importante do Estado. Você não acha isso, Fábio? Inevitável. Inevitável isso. Tanto a conciliação quanto a resolução dos problemas pela própria administração, né? Com o cidadão exercendo o seu direito de petição e sendo analisado pela consultoria jurídica. Então, esses são os dois caminhos que não tem mais como fugir. Vamos ter que seguir, né? Vamos ter que trilhar. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu sei que vocês estão começando a jornada na advocacia pública, mas vocês, evidentemente, são muito bem-vindos. E eu acho que é importante mostrar também para a sociedade que os jovens, os colegas que estão entrando, os profissionais que estão entrando na advocacia pública têm gosto pela atividade que desenvolvem, né, e estão vocacionados aí para essa atividade e empenhados em realizar o melhor. Então, parabenizo vocês aí pela atuação na Procuradoria, viu? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram e esperamos vocês no próximo programa.